E o Inter que aprenda a lição do Maracanã. O Inter tomou uma lição no Maracanã. Mostra o tamanho da régua que o Inter vai ter de encarar em 2025 se quiser ganhar um título de expressão. Tem times que jogou com o Flamengo com meio time reserva. Mas eu quero... E aí eles foram beneficiados, entende? Porque o calendário é nefasto. O calendário, ele pune o Inter, equilibrou o jogo contra o Flamengo, foi o melhor jogo do campeonato, o Flamengo todo desfalcado aqui. Flamengo completo já foi outra história. Então, assim, ó... Não teve Pedro. Não teve Pedro. O ano inteiro. Pedro, Arrascaeta, Everton e Luiz Araújo. É isso. Não, brincadeira. Assim, é sobre isso. Flamengo... Como é que é o quarteto? Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos, geração, a mídia gaúcha está estarrecida com o Flamengo. Mitaram falar sobre o Mengão e olha, jantaram o Inter que estava todo aí. Tava até acreditando em título, é brincadeira, esqueceram de avisar o Flamengo. Enfim, o vídeo está fantástico, fica comigo até o final, ok, nação? Os créditos lá pro canal da Rádio Gaúcha ZH, né, o link está na própria descrição, vídeo, vão lá conhecer, né? Eles que fazem um trabalho fantástico, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhem pra geral. Chegamos a 50k, rumo a 100k. Obrigado de coração, tá bom, seus mitos, por todo o engajamento. Bora pro conteúdo, hein? Vamos lá. Grupo de jogadores, de questão de vestiário, tudo. E o Inter que aprenda a lição do Maracanã. O Inter tomou uma lição no Maracanã. Reagiu no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Flamengo 3, Inter 0, fazendo 3 gols em 12 minutos, mostra o tamanho da régua que o Inter vai ter de encarar em 2025 se quiser ganhar um título de expressão. Embora o Gauchão valha muito, mas eu me refiro a Libertadores, a Copa do Brasil e a Brasileirão. Aquela régua que o Flamengo apresentou dando uma lavada no Inter no primeiro tempo é a régua que o Inter precisa ter e é isso que espera o Inter em 2025. Pra luta contra... que acontece ao mesmo tempo. Tem times que jogou com o Flamengo com meio time reserva. Mas eu quero... E aí eles foram beneficiados, entende? Porque o calendário é nefasto. O calendário, ele pune o bom. Eu fiz essa pergunta na jornada. O calendário pune o bom. Eu fiz a pergunta na jornada. Eu tenho insistido nisso. Nas últimas 10 rodadas, eu quero uma rodada que não tenha tido um time que não jogou. E o Inter do Roger cancela isso, porque o Inter perde para um time que é melhor que o dele, o Flamengo. E antes quase perde para um time que é melhor que o dele, o B, que é o Flamengo que veio jogar aqui em Porto Alegre, empatou em 1-1. Mas o Inter não tem derrotas mais, tirando aquela exceção do asterisco, diria o Diogo, que é perder para o Atlético Goianiense no 7º jogo do Roger. Dali em diante, quando o Inter pega um adversário inferior, ele ganha naturalmente. E essa me parece ser a melhor projeção para o Inter do ano que vem. Quando ele pegar, por exemplo, times do Gauchão, se ele pegar este Grêmio que a gente viu terminar o ano, o Inter ganha. Na lógica, o Inter ganha. Os anteriores, você ficava assim, chegou o dia. Esse cara nunca fez gol na carreira, sim, vai fazer gol contra o Inter hoje. Hoje, ouvindo vocês, e eu tava naquele modo que tu diz, né? Que o vizinho que se dane. Eu tava com o jogo na TV, ouvindo o duplex, tá? E aí... Mas assim, te ouvindo tu e o Vaguinha e o Debona, eu fiquei preocupado com o jogo do Inter no Rio. O primeiro tempo, para mim, embora o Roger depois explicou que estava muito espaçado o time, né, tanto que ele puxa o Fernando para fazer a linha de 5 na fase defensiva no segundo tempo e dá uma encaixada. Mas aquela diferença, Vaguinha, do primeiro tempo do Flamengo pro Inter, ela é a diferença do mundo real. E isso é o problema. Porque assim, a tua régua... Eu concordo, só gostaria de fazer uma observação. O time do Inter, a ideia, a base de ideia do time do Inter, ela é montada em cima de 11 jogadores que corresponderam. Menos o Valência. E hoje... E outros jogadores que entram no time e que dão resposta semelhante. Menos o Valência. Exatamente, John. Exatamente isso. Nós perdemos hoje um jogador que é peça fundamental para a ideia desse jogo funcionar, que é Rafael Santos Borré. Ah, mas o Borré fez um gol, o Vaguinha fez 2, o Valência também fez. Não é isso, gente. Vamos tentar olhar um pouquinho mais para o jogo. O Borré, eu não quero fugir da discussão, da discussão proposta pelo Léo, da diferença do Flamengo para o Inter. Ela é realmente muito grande. Eu só queria fazer essa observação de que hoje o time do Internacional não teve uma peça que é fundamental. A ideia encaixou em torno do Borré também. E nós não tivemos esse jogador. Então, a diferença é grande, mas ela diminui um pouco se o Borré joga esse jogo. O Borré é associativo, o Borré é participativo mais do jogo. O Valência é o cara que ele é acionado. O Borré, quando ele não é acionado, ele vem participar do jogo. É uma diferença grande.
Mas, por exemplo, o Alan Patrick foi menos hoje. A distância foi escancarada de fato? Porque distância a gente viu 1-0 do Grêmio com o Palmeiras, uma distância absurda. Tempo foi. No É tempo que o que eu foi brinquei como brincadeira não é brincadeira. É a história aquela de que esqueceram de avisar o Flamengo de que ele tinha que estar desmobilizado. O Flamengo estava absolutamente mobilizado porque o Felipe Luiz tem esta capacidade, é um dos treinadores mais promissores do planeta, chama-se Felipe Luiz. Ele tem a capacidade, em menos de um ano de carreira, de pegar esses jogadores que rendiam muito pouco ou quase nada com o Tite, que não entendeu o Flamengo, que não se fez entender por Tite, isso já passou. Mas o que o Flamengo do primeiro tempo fez em condição física ideal é que o Felipe Luiz, o treinador do Flamengo, tinha estudado o melhor e o pior do Inter na mesma personagem, chamado Bernabé. O Bernabé é o cara que no segundo tempo apoia, faz o cruzamento maravilhoso para o gol do Valência. Mas o primeiro tempo do Bernabé, ele não consegue passar a linha divisória, não é porque não queira. É porque o Flamengo bota 2 em cima dele, Gerson e o Wesley, para passar, e o Wesley ponta não socorre o Bernabé. O Bernabé passa todo o primeiro tempo tomando 2-1. Nem o Thiago Maia. Nem o Thiago Maia, nem ninguém, nem Jesus Cristo, nem o Cristo Redentor que estava lá no Corcovado e não saiu de lá. Não, foi uma avenida Passou ali, né? reto e Foi o Bernabé, uma você avenida. fica assim, olha aí o Bernabé de sempre. Não, se você não proteger o Bernabé, você não vai ter o melhor dele e vai acabar tendo o pior dele. E tem outro Foi detalhe. o que o Inter fez no primeiro Outro tempo. detalhe sobre o Flamengo, César. O Flamengo, com 4 da tarde, Maracanã lotado, sem obrigação nenhuma, os caras, vamos jogar bola. E aí jogaram bola, velho. Gerson, o que jogou o Gerson? Vale grana, né? Tu tá Vale brincando. grana porque vale posição na tabela. Grana pro Flamengo é troco. não mas faz diferença. Não, mas pros jogadores Não, mas vale. eu acho que não, do Os ponto de jogadores vista- vale. do Tá, ponto mas de o vista Inter de equilibrou o motivação, jogo acho que- contra o Flamengo, foi o melhor jogo do campeonato, o Flamengo todo desfalcado aqui. O Flamengo completo já foi outra história. Então, assim, ó, o pulo do gato do Inter o ano que vem é conseguir enfrentar para ganhar esses times. E não é fácil. E aí, não é Diogo, fácil, e aí, porque, olha, é, lembrando que o Flamengo não tem Botafogo, o SAF, ataque, é né? Palmeiras, é Flamengo. Mas assim, o O Flamengo Inter não teve o Borré, e eu acho que é fundamental para o esquema do O Inter. Flamengo não teve o Pedro. Flamengo não teve Pedro. O ano inteiro. Pedro, numa Arrascaeta, boa parte do Everton ano. e Luiz Araújo. É isso. Não, é brincadeira. E É assim, sobre o isso. Flamengo- Como é que é o quarteto ofensivo? Não, o dele? De La Cruz, assim, visivelmente descontado ainda. E o Flamengo é outro vai, jogador. o Flamengo vai reforçar. O Diogo fala aí da questão do Ener Valencia, que é um jogador caro, né? Pra tu manter no banco de reserva. Eu acho que dá para repensar. Mas se já. tu quiser, mas assim, se tu quiser te bater com esses caras, te Contrata ombrear com outro, esses isso. caras, tu vai ter que ter. Sem dúvida. Porque o jogo do Beira-Rio, o Borré não estava dando a solução, o Valencia entrou muito bem e empatou o jogo. Tu tem que ter esses caras. Não, isso assim sem como dúvida. o Flamengo daqui a pouco puxa do banco o Alcaraz. É Tá que ali eu- no teu limite. Tu já Mas tá isso no- aí- O Alcaraz, que inclusive entrou mal ontem na ação, mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, vai ter mais conteúdo hoje, hein? Se eu fosse, você já ativar as notificações pra não perder nada, tá bom? Tamo junto. E é nóis!